Voltamos então ao terceiro bloco do Varrendo a Redação e falávamos aqui do mérito antes das senhoras evangélicas, né? Sim. E esse programa cometeria uma injustiça, uma omissão imperdoável se não as elogiasse, né? Todas as gerações, não só as que lá estão hoje, com certeza, mas todas as gerações que trouxeram o Hospital Montenegro até os nossos dias, né? E aqui fica uma pergunta, eu acho, não sei se a população em geral, nem eu tenho esse nível de conhecimento, vou aproveitar a tua presença aqui. Existe hoje recurso público colocado, o hospital antes tinha um passivo relativamente grande, né? Sim. Como é que isso foi resolvido, Carlos? Quer dizer, o patrimônio, do ponto de vista predial, o patrimônio pertence às senhoras evangélicas. Isso, a OASE. A OASE. A OASE. O passivo, como é que foi trabalhado o passivo, Carlos? Olha, o que a gente tem feito, né? Inclusive a gente apresentou aí o balanço do ano de 2013 com um superávit de R$800 mil. Mas claro que isso o superávit é transitório, porque nós temos dívidas. O que a gente tem feito no hospital? Primeiro, nós temos negociado com muitos fornecedores. Negociamos já, negociamos com a ESU, tínhamos R$3 milhões de dívida, conseguimos na negociação diminuir para R$2,2 milhões, e ainda agora em setembro começa um processo de eficientização no hospital. Estaremos trocando todos os ar-condicionados janela e muitas lâmpadas por mais econômicas, por um processo que a ESU vai gastar ali em torno de R$400 mil na troca disso, dentro desse processo todo. É um investimento da ESU. Ela tem uma determinação da ANEEL, isso, que ela tem que fazer essas composições para diminuir o consumo de energia. O que significa, né, diminuir a demanda por infraestrutura. Isso mesmo. Tem barateamento global. Em cascata. Sim. Alongamos a dívida para 10 anos e viemos pagando ela regiamente. Renegociamos também, com o apoio lá do vereador Tuco, principalmente, que ajudou muito, uma dívida com a Corsã também, né? E com muitos fornecedores. Com o governo federal, nós temos uma dívida aproximada de débitos tributários e fiscais de 12 milhões. O governo federal, setembro do ano passado, normatizou o ProSUS, que é o programa que vai nos permitir recuperar essa dívida, fazer uma remissão dessa dívida. Como é que isso vai funcionar? Nós, inclusive, já fizemos o processo, um processo mais ou menos assim, que olhou o hospital 3 anos para trás e projetou ele 4 anos para frente. E demos entrada no Ministério da Saúde, tem o processo, se até o dia 30 agora de julho ele não for avaliado, ele é deferido. Ele é deferido. Isso vai permitir que o segundo passo da lei é apresentar essa condição de deferimento desse processo, que é um processo, um demonstrativo, na realidade, econômico-financeiro do hospital. Porque o que se consiste o ProSUS? Nós vamos dar entrada, então, na Receita Federal para fazer a remissão dessas dívidas. O que é o ProSUS, basicamente? Tem esses 12 milhões. Tudo que nós pagar vencendo de imposto de renda, INSS, esse outro INSS, imposto de renda, PIS e COFINS. PIS e COFINS a gente é filantrópico, então não paga, né? Mas o PIS sim, COFINS não. Não paga. O PIS também, né? Que inclusive nós temos um parcelamento, né? Isso vai permitir com que todas essas parcelas vincendas, ou seja, tudo que o hospital precisa pagar dessas coisas, vai fazer um fundo. E a cada ano, e a nossa dívida dos 12 milhões vai ficar parada, sem juro. A cada ano, pega esse dinheiro que você pagou como obrigação, sim, vai lá no fundo e abate daqueles 12 milhões. Como o nível do Hospital Montenegro mais ou menos está na ordem de 300 mil reais por mês,
de imposto de renda dos funcionários, de prestadores de serviço, de INSS dos funcionários, de PIS, enfim. Calculando que isso dê mais ou menos 3 milhões e 600 por ano, calculando 12 milhões, talvez em 5 anos a gente faça toda a remissão dessa dívida. E alguns processos que a gente tem com algumas empresas ainda, né? Outra coisa, tem uma trabalhista lá que a gente está pagando mensal em torno de 2 milhões e mais 2 milhões de fundo de garantia, porque entre 2002 e até fevereiro de 2012 não foi recolhido o FGTS. Nós renegociamos com a Caixa e estamos pagando. Já estamos pagando isso, né? Na medida que a gente tiver mais recurso, a gente paga com mais e esse dinheiro vai sendo distribuído nas contas dos funcionários. Mas agora, né? Então a gente está estruturando, só para mim encerrar, a gente está estruturando a dívida. Estruturando ela para ter enormes, né, Carlos? Sim, os números são números importantes. Então, a gente está estruturando a dívida. Os 3 eixos que eu trabalhei no hospital são assistência, a gente trazer recursos, trazer projetos e programas para melhorar a assistência ao paciente. O segundo é estruturar a parte administrativa do hospital, organizar novamente o hospital administrativamente. Os quadros estavam muito, inclusive com plano de cargos e salários, com todas essas coisas que a gente está trabalhando. E o terceiro, a reestruturação da dívida, porque a instituição precisa estar bem para o futuro, mas precisa ver o passado e acertar o passado, né? Principalmente o fundo de garantia com os trabalhadores. E essa possibilidade agora de fazer a remissão da dívida com o governo federal. Então, o hospital ele está numa ascendente, nós temos muitos recursos que vamos receber logo depois da eleição, porque os processos estão prontos, mas pelo período eleitoral nós temos, se o tempo me permite, R$875 mil aprovado já para fazer toda a reforma da ala que vai ser a nova parte da saúde mental, inclusive ampliando de 26 para 30 leitos. Nós vamos, com isto, nesta parte que hoje está a saúde mental, nós vamos poder agregar mais 30 leitos para o hospital, reformar e agregar mais 30 leitos. Nós estamos terminando a reforma do 3º andar, onde vamos agregar 28 leitos, uma ampla reforma, com tudo que é mais dentro das normas, com tudo que é de mais moderno. Vou convidar você para visitar. Nós temos já garantido R$1 milhão para fazer finalmente o tão sonhado centro obstétrico no 4º andar do Hospital Montenegro, garantido pela consulta popular. Tudo pronto, projeto pronto, aprovado pela vigilância. Isso que eu estou dizendo, eu só falo quando está tudo pronto. Coisas concretas. Né? Só quando está tudo pronto. Se não está aprovado pela vigilância, também não adianta. Se não foi feito o projeto, também não. Sim. Nós tem aprovado então isso, mais 600 mil para equipagem. Nós temos aprovado mais 800 mil para começar o processo de digitalização das imagens do hospital. Vai se fazer um raio-x, não mais com filme, com coisa, não, sim, tudo por imagem já no computador, para os médicos poderem armazenar e tal, não ter mais o químico e tudo mais. Sim. E nós temos mais R$1.300.000 aprovado também para fazer toda uma reforma de uma ala ali, para fazer ali a imagenologia. Já temos ali o tomógrafo, ali vai agregar mais 3 raio-x, um mamógrafo que já está comprado e 2 ecógrafos que um a gente tem e vai comprar outro. Uma área toda nova. Então, além dos serviços que o hospital está agregando, daqui uns dias sai a nossa portaria de credenciamento da nossa UTI, que vai daqui uns dias fazer 1 ano e tem números fantásticos. Uma hora que até a gente poderia conversar sobre isso, né? Já temos, temos mais, vamos ser credenciados daqui uns dias em 10 leitos específicos para o tratamento do AVC, então não vamos precisar estar transferindo. Estamos investindo em torno de R$250 mil para poder comprar instrumentos para poder fazer a abertura, tem um nome técnico, né? Quando dá o AVC hemorrágico, tem que fazer uma drenagem, né, no cérebro, que é perfurar o cérebro para tirar o sangue, enfim.
e temos dali o doutor Adame, o doutor Rodrigo, que vão nos dar toda essa retaguarda na neurocirurgia. Credenciou a UTI, podemos pedir o credenciamento automático, já acertado isso com o Ministério da Traumatologia de alta complexidade. Poder fazer cirurgias, pequenas cirurgias, e que no futuro fazer grandes cirurgias neuro. Temos várias possibilidades, né, da questão da oncologia para o ano que vem. Quer dizer, o hospital está se colocando num momento importante. Ele é uma referência para 160 mil habitantes, 14 municípios. Temos especialidades que já oferecemos consulta para outras regiões, principalmente a carbonífera. A parte da buco, já fizemos várias cirurgias de ortognática, que são essas pessoas que têm o queixo muito para frente. Estamos corrigindo pessoas que tinham problemas sérios de desencontro da mandíbula, essas coisas. Uma equipe muito boa, o Dr. Vinícius Miller e o Dr. Bruno, uns guri fantásticos na área de buco. Estamos já oferecemos este ano, porque hoje tinha um balanço que eu apresentei para os secretários da saúde aqui do Vale, da Anvarc. Sim. Nós tínhamos uma reunião mensal, hoje era ali em São José do Sul. Já temos oferecido 15 mil consultas especializadas em 6 meses. Isso vai dizer que a gente vai bater nas 30 mil. Nós temos 19 especialidades médicas aqui, reumatologista, hematologista, proctologia, nós temos pneumo, otorrino, fono, oftalmo, cirurgia geral, cirurgia torácica. O Dr. Mário De Luca, o nosso cirurgião torácico aqui, diretor técnico do hospital, faz aqui cirurgia, a esofagectomia, já fez aqui, eu acho que 6 ou 7, que é uma das mais invasivas. Ela recorta o tórax aqui para poder controlar o câncer de esôfago. Então, o hospital está numa crescente, ele ficou muitos anos parado. Então a gente precisa reformar muitas coisas, mas a tecnologia a gente está agregando muita. Nós somos um hospital, um dos poucos hospitais do estado que temos ecógrafo beira de leito, né? Que é um ecógrafo que tu leva na beira do leito, principalmente ajuda para fazer acesso central com catéter e tudo mais, né? Nós temos... Você tem que circular por dentro do Não, na beira do leito. Toma elevador. Não, na beira do leito. O aparelho vai, pequeno, móvel, rápido, vai até lá, né? Além de ter os outros 2 ecógrafos normais que estão lá na sua posição, mas esse é de beira de leito. Então, o hospital, nós investimos aí, nos últimos 2 anos, mais de 6 milhões de reais em equipamentos, né? A nossa torre de vídeo para fazer cirurgias de vídeo tinha 20 anos. Nós compramos uma que hoje a nossa imagem é Full HD. A imagem da vídeo é Full HD. Carlos, mas isso tudo tem um trabalho enorme de treinamento atrás disso, né? Tudo com capacitação. Porque isso é um desafio, né? Sim. Todo esse equipamento, na verdade, essa coisa maravilhosa de equipamento. Da tecnologia, mas isso requer técnicos. Cada vez mais competentes. Cada vez mais competentes. Nós temos, por exemplo, falasse agora... Porque a medicina hoje em dia é engenharia, né? É engenharia, diagnóstico. Muito diagnóstico, né? Nós temos um conjunto importante de médicos. A nossa UTI são 5 intensivistas, né? Todos eles formados, né? Mais o médico rotineiro, né? Nós temos 2 enfermeiras para os 10 leitos, né? A gente tem toda a equipagem, né? Obviamente que muitas vezes o paciente que vai para a UTI, muitas vezes ele vai a óbito, né? Por uma série de problemas, né? Mas, enfim, nós temos e já salvamos muitas vidas, nós temos bons números na nossa UTI. O Hospital Montenegro, por ser 100% SUS, por ser orçamentado pelo Estado, as novidades também primeiro vêm aqui. Nós estamos ali fazendo parte de 16 hospitais no Estado com o EpiMed. O EpiMed faz o quê? Faz uma leitura de todas as UTIs do SUS do Brasil. E nós conseguimos nos comparar com os dados de UTIs do mesmo porte que o nosso. Sim. Com hospitais do mesmo porte. Estou para te dizer assim, com os nossos indicadores e a nossa dedicação, na UTI são 4 fisioterapeutas,
Também tem isso, tem nutricionista, tem o buco, tem toda a questão da consultoria, ou seja, neuro, buco, uro, quer dizer, todos eles estão ali à disposição, também todos esses especialistas, né? Nós hoje podemos dizer que de cada 3 pacientes que entram pelas estatísticas com chances de morrer, morre um. A gente consegue salvar esses 2. Isso a gente pode provar pelo conjunto de dados que a gente já tem. Então, assim, nós estamos trabalhando duro, o conjunto dos trabalhadores do hospital, em conjunto com a OASE, que é essa parceria importante que eu mencionei aqui, né? Hoje o hospital tem um orçamento bom, né? O hospital hoje ele é composto basicamente pelos incentivos e pelas verbas do Estado e da União, né? A Prefeitura nos repassa pelo atendimento no pronto atendimento que a gente faz para a Prefeitura, apenas no nosso orçamento, ela não chega a 5% do nosso orçamento, né? É uma discussão, inclusive, que a gente precisa fazer com a Prefeitura aqui, porque as condições da nossa atenção básica é um problema que aflige ao hospital, né? Mas também não quero entrar nesse tema agora, a gente está falando do hospital em si. Sim. O Hospital Montenegro, a gente está trabalhando ele para que ele viva os próximos 83 anos muito bem, cada vez mais independente de governos e mais dependente dos programas estatais, do Estado, aquilo que é lei, né? Essas questões todas, que é uma preocupação que eu tenho, de estar sempre referenciando em portarias, em leis, né? Porque daí isso é difícil de tirar. Sim. Tem uma parte hoje do nosso incentivo que ele vem de um programa do governo do Estado, né? E se esse governo que aí sai, talvez o outro governo não faça as composições que este faz. E aí a gente vai ter que discutir depois lá na frente. Mas mesmo assim, nós precisamos ficar dependentes do sistema de saúde. Sim. Não ficar dependente de humores, né? Sim, ficar dependente do sistema. Sim. Estar atrelado a portarias, né? Entende? Uma coisa institucional. Isso, institucional que amarre bem, né? Que nem nós temos aqui, por exemplo. Aliás, a superação, Carlos, se me permite, claro. A superação, de certa maneira, da política mais rasteira que a gente vê aqui e acolá, seria a diminuição da importância da própria política. Né? Justamente, a política é extremamente importante. Mas eu acho que a superação, porque quem vê os países aí, alguns países, não vou falar aqui, não gosto da palavra mais evoluído, questão, mas aqueles que se têm por mais civilizados, sim, os políticos não têm, às vezes, a importância que possuem aqui. Né? Justamente. Mas porque, na realidade, aquilo superou, porque são direitos adquiridos, são coisas, o que é certo, o que é errado. Isso. Ninguém fica perdendo tempo discutindo muito isso. Quer dizer, a superação porque muita discussão que a gente tem, a gente dissipa muito tempo de maneira muito boçal, né? Sim, com certeza. Falando de coisas que são óbvias, mas discutir, amigo, isso aqui não devia estar, nós não deveríamos perder tempo. A gente perde muito tempo com discussões. Tempo, né? Aliás, eu ia te fazer uma pergunta, Carlos, a respeito dessa, tu falava não sei se o termo correto é eficientização que a AS Sul vai promover agora, né? Sim. Ela própria promoverá algumas mudanças do seu próprio recurso, Isto. Porque vai diminuir demanda energética e assim por diante. No que diz respeito à saúde especificamente, qual seria o trabalho de profilaxia? Eu sei que essa é uma pergunta ampla, né? É bem lato sensu. As pessoas que residem mal, né? Vivem em habitações sem conforto térmico, num clima como o nosso, rude, duro, né? Um inverno que volta e meia castiga, casas com gretas, falta de tratamento de esgoto, né? Contaminação geral, isso tudo, se nós resolvermos isso, nós não vamos diminuir tremendamente a demanda hospitalar? Com certeza, com certeza. Eu não lembro o artigo da Lei 8080 ou a 8142, que são as basilares do Sistema Único de Saúde. Institui a 196, todo cidadão tem direito à saúde, depois a Lei 8080 e a 8142. Saúde é lazer, boa alimentação, moradia, saneamento básico. Perfeito. Isso é saúde. Isso, educação é saúde. Por quê? Porque vamos lá. Bem que tu colocasse, muito ótimo. Hoje a gente estava olhando.
Qual é o maior índice de internação no Hospital Montenegro? Essa é uma pergunta... Infecção respiratória. Olha só. Infecção respiratória. O nosso clima, né? O nosso clima, tal. Mas será que também não é a falta de cuidado na construção do ambiente, na alimentação, na forma de se vestir, se agasalha bem? Mas daí também entra a questão do uso do fumo, do álcool e tal. Mas enfim, vamos ficar só nessa questão mais, né? Pessoal, tem tudo a ver, tudo a ver. A própria educação. Países dito avançados, não, mais velhos do que nós, vamos falar assim. Os mais velhos, né? Os países mais velhos, né? Os mais velhos. Delicada, né? Isso, tá? Os países mais velhos do que nós, né? Mais sábios. Mais sábios, porque nós ainda estamos nesse processo. Com mais educação, menos, a não ser os americanos, né? Que 52%, eu fiquei apavorado esse dia com os dados, 52% dos americanos. Até peço que tu procure também, porque eu fiquei observando dados e 52% dos americanos já têm indicação para cirurgia bariátrica. Poxa, exato, a gordura, né, é excessiva, né? E lembrando que lá, cerca de 50 milhões de pessoas não têm nenhuma retaguarda médica. Bom, nenhuma retaguarda tirando qualquer médica. referência ideológica, eles são um péssimo exemplo de direitos sociais. Com certeza. Com certeza. Não vamos discutir, mas essa questão um programa. Sim. Eles são a maior potência, a maior nação mais poderosa do mundo. Mas o sistema do ponto de vista de aposentadoria, tudo lá, se o sujeito não se agarrar em previdência privada e coisa e tal, aí nós temos um bom exemplo, né? Eles não são um bom exemplo nisso. Não, definitivamente não são. Nisso não. Acho que a gente teria outros exemplos. A Europa já tem. Inglaterra. Aliás, eu vou comentar sobre isso. Sistema de saúde muito interessante a Inglaterra. Eu vou tocar num assunto aqui bem polêmico. Tu mexe com essa classe toda médica. Eu assisti um programa, aliás, existem na televisão brasileira, muita porcaria. Sim. Mas volta e meia cruza um programa bom. Eu me lembro de acho que foi um Globo Repórter, não quero fazer aqui injustiça, mas acho que foi, que mencionava, foi um programa só no sistema de saúde em inglês. Sim. E me chamou muita atenção, os ingleses têm gente, inclusive médicos com diferentes origens. Sim, indiano tem muito lá. Muito indiano, iraniano. Isso. Os iranianos são tidos iraniano também. Iranianos são tidos como os melhores. A medicina iraniana persa, né? Persa. Inclusive, o pessoal... É só procurar um pouco na história que isso aí, vai encontrar... Eu tive o prazer de visitar. Né? Eu estive no Irã. Tenho muita vontade. Recomendo a todos. País lindo, né? Belíssimo. É o povo mais hospitaleiro que eu vi na minha vida. Né? Que ótimo, boas referências. Eu posso dar um testemunho pessoal. Né? A gente chega a ficar constrangido. Tal a gentileza, a delicadeza do povo na rua. Nós andamos lá por conta própria, boa parte do período eu caminhei pelas ruas lá, fiz questão de andar. Só tenho elogios para o Irã. Que ótimo. Tem. Né? Não sei, tirando aqui qualquer viés, falo do povo, dessa tradição persa. E uma das pessoas com quem eu conversei lá, dava esse exemplo, que os médicos iranianos são famosos no mundo inteiro. E estão muito presentes nos Estados Unidos, e na Inglaterra, sobretudo na Inglaterra. Então, a pergunta se atém agora à questão da medicina, essa questão do lado social. Eu sei que é um tópico meio mais apimentado, mas eu não vou me abster, vou te fazer essa pergunta. O programa desenvolvia essa questão e o médico dizia, olha, nós temos aqui um patamar de rendimentos, né, mensais que nos permite uma vida boa, né? Nós vivemos de maneira confortável, mas em geral não enriquecemos. Né? Ele dizia, aqui os médicos não ficam assim, não constroem grandes fortunas. Né? E aqui no Brasil parece que a coisa não funciona exatamente assim. Né? Existem aí, embora seja um tema complicado, antigamente os médicos se queixavam muito. Né? Eu diria que está mudando. Está mudando. Nós vivemos a medicina um período em que ser médico... Tinha muita gente que fazia medicina para ganhar muito dinheiro. Eu vejo ali pelo hospital. Está mudando. Está mudando. Tem muitos jovens se formando em medicina. Não sabem que não vão ficar multimilionários. Têm consciência disso. Querem ganhar bem. Eu sempre faço uma relação. As pessoas me perguntam, mas como é que tu trata com o médico? Digo, olha, tia, como eu sou gestor de um negócio,
não deixa de ser um negócio, eu trato com o médico como no mercado. Se tem bastante, o preço cai. Se a fruta falta, aumenta no mercado. Então, esta é a relação. Hoje, se a gente for procurar, sempre gosto de fazer essa analogia. Hoje, se nós formos procurar um engenheiro de petróleo e oferecer 50, 60 mil por mês, não encontra. Então, é isto. O que acontece hoje na medicina, que eu estou enxergando, né, é que tem uma grande categoria, uma grande parte, que sabe que não vai ser como antigamente, né, que era simplesmente ir para uma cidade do interior, fazer uma clínica lá e ficar muito rico. Não é mais assim. Até porque a medicina, tu mesmo comentasse, é muito tecnológica, é muita questão de exames, e eles precisam de uma certa concentração deles para, inclusive, a sua resolutividade ser ampliada, porque um médico sozinho não consegue resolver o que muitas vezes, talvez no passado, conseguiria e tal, né? Até por experiência e tal, mas enfim, tem mudado. Tem mudado, eu posso te dizer isso, positivamente. Acredito que a coisa está num patamar um pouco diferenciado, assim. Eu tenho, Carlos, mais uma pergunta. Tem, claro, aqueles que têm muita ganância, né? Mas acho que na grande maioria está mais tranquilo, assim. Sabe que é uma profissão, né? Ninguém está perseguindo. Não, claro que não. A gente emite opiniões, só que é né? uma profissão complicada, né? Sim. Porque às vezes eu me lembro de uma senhora que eu conhecia, era um casal de japoneses em São Paulo, e eu me lembro que o marido dela teve um derrame, né? E caiu num hospital de primeira linha em São Paulo e precisou ser paciente de uma cirurgia, né? Sim. Só que o médico, naquela situação terrível, porque ele perdera algumas capacidades, ele começou a embaralhar as palavras e acabou, ele teve como sequela a perda da visão de um olho. Né? Não recuperou mais. Uhum. E eu me lembro que ela narrou, lá na UTI, o pessoal dizendo para ela, olha, eu faço a cirurgia, mas eu cobro tanto. Né? Sim. Era uma fortuna, era assim, um valor, olha, eu diria até escorchante naquela circunstância, né? Sobretudo pelo drama vivido por ela. Uhum. E ela disse, bom, eu pago. Né? Era o marido dela. Sim. É uma coisa cruel também. Então, o serviço de atendimento público, que discipline isso, tem virtudes enormes. Né? Eu acho, com certeza. Né? Diz, olha, não, fique tranquila, ele será atendido, terá o melhor atendimento e não precisamos discutir dinheiro. Olha, essa questão, só para te dar uma... Estava conversando outro dia com um médico que trabalha em Caxias, e eles que em Caxias tem uma equipe de traumato que ele conhece, que não opera particular. Só faz alta complexidade pelo SUS. Mas é porque você vai na tabela e você vai ver o custo que o SUS sistema paga pelas altas complexidades. Remunera bem. Muito bem, muito bem. E as médias que hoje a gente está resolvendo com a complementação. Complementação hospitalar e complementação profissional. O que a gente faz no hospital na relação com os médicos é uma questão muito singela. Todos eles, se algum estiver me assistindo, sabe, nós temos uma relação muito franca, muito tranquila. É feito um projeto. O médico apresenta um projeto. Posso fazer tantas consultas, tantas reconsultas, tantos procedimentos, dou tanto tempo do meu tempo, posso fazer sobreaviso, não posso, tal, o valor é tanto. Nós discutimos isso com a secretaria nos apoia, ou diz que não, que tem que conversar mais, que tem que fazer isso, tem que fazer mais aquilo. A gente fecha o contrato e a gente só faz uma coisa, cobra que o contrato que o ente fez seja cumprido. E a gente tem ótimas relações, ótimas resoluções e muito boa resolutividade, enfim, e qualidade no atendimento. Nós estamos quase chegando no final do programa, Carlos, mas eu queria ainda te destinar uma pergunta a mais. As pessoas hoje em dia demandam, né, cada vez mais, até pelo esclarecimento, né, pela democratização da informação, que uma das coisas mais extraordinárias é a apropriação do saber. Né? Claro. Quer dizer, quando as pessoas se apropriam do saber, ele não pertence a meia dúzia de privilegiados, né? De doutos, digamos assim, e o resto é estúpido, burro e explorado por isso. Esta apropriação do saber vai fazendo com que as pessoas requeiram mais os seus direitos, né? E busquem conforto e coisa e tal. Mas tudo isso é uma pergunta assim meio fora do ar aqui, mas não há também um exagero
de consultas, de busca de assistência médica por conta dessa coisa assim. Antigamente as pessoas se delongavam. Eu não sou, digamos assim, não estou falando aqui que as pessoas sejam hipocondríacas, né? Sim. Mas não há também uma crença. Há uma parcela. Tem uma parcela Tem disso uma parcela. também? Essa busca, não, meu Deus, o filho tem as dorzinhas lá, já sai correndo. Tem uma parcela. E tem inclusive literatura sobre isso. Tem isso vai para o processo de educação pública. Com também, certeza, né? com certeza. Tem um médico chamado Lúcio Barcelos. Ele já foi secretário de saúde acho que na década de 90, né? Em Porto Alegre, foi de Gravataí, foi de Viamão, vários. O Lúcio Barcelos, doutor Lúcio Barcelos. Ele fez uma pesquisa, assim, um método e tudo, acho que quando foi secretário de Porto Alegre, de que cerca de 30% a 40% das pessoas que vão numa unidade de saúde, principalmente ele trabalhou muito tempo em unidade de saúde, vão sem necessidade. Vão para de 30% a 40%. Vão para falar com iguais, ter o que fazer uma consulta básica para ver se está tudo certo, se não está, se não dá, tá. Então, tem variáveis, mas uma boa parte é porque falam com iguais, porque vão... Tu já parou num posto de saúde e ficou escutando as conversas? É conversa de vizinho, contando a vida. Então, muitas vezes as pessoas estão carentes, precisam de outro, precisam de um carinho. E aí entra ali, a enfermeira pega o braço, mede a pressão, bota o carinho, toque e tal. Uma boa parcela é isso. Boa parcela. E uma boa parcela vai, por exemplo, na nossa emergência, e aí diz lá, estou com isso, estou com aquilo, para daí é feito ali, avalia e tal, faz a avaliação, que é a classificação de risco. A pessoa não tem, tu vai ter que esperar. Aí ela, daqui a pouco, fuga. Por quê? Porque eu acho que ela não tinha nada, ela queria só ir lá, né? E a gente tem os dados. Aquela socialização. A socialização. Faz parte, tal. faz parte. Teve um tempo ali que teve os jogos da Copa, a gente tem TV, né? Um ar-condicionado no verão, né? Então... Sabe, Casel, tem disso. Não vou dizer que é, né? Mas essa pesquisa do doutor, agora talvez seja menor, porque as pessoas também tiveram acesso a mais coisas, então o nível também de... É que o tema saúde é muito sensível. Né? Não, ele é muito sensível. Ele é muito... Programas da grande mídia exploram muito isso. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes vem aquelas estatísticas de programas televisivos, né? X milhões são diabéticos, X milhões são mancos, X milhões são caolhos, eu fico perguntando o seguinte, ou nós temos aí uma massa brutal em que o sujeito é diabético, caolho, hipertenso, né? Não tem um saudável, né? Não. Todo mundo no país, dadas as estatísticas, cardiopata, tem algum problema. Poxa, o camarada começa a se coçar, então acho que também há uma... Isso é um assunto aí tremendo, aí, isso daria um outro programa. Né? Daria. Essa questão da indústria químico-farmacêutica. Também. Né? Muito poderosa, um lobby muito poderoso, que também trabalha para que essas demandas sejam... Sim, com certeza. Né? Criam essa demanda, porque isso é mercado também. Sim, mercado, né? E dinheiro. Não é nada, demanda, o sujeito dificilmente vai consultar o médico sem sair com uma receita. Sim. E, portanto, sem gastar um dinheirinho lá, morrer na farmácia. Né? É um assunto complicado e esse é um problema mundial. Né? Com certeza. Inclusive algumas... Porque o poder das farmacêuticas ela é mundial. É brutal. Né? Há algumas denúncias aí para as quais a gente pode, é bom dedicar ouvidos, né? Mas enfim, isso é um programa aí. Olha, eu só quero dizer o seguinte, eu vim aqui hoje substituir o Marcos Greber, eu pensava assim puxa vida, isso vai ser uma tarefa difícil, mas olha, devo declinar aqui para todos vocês, que nos dão o prazer da audiência, entrevistar esse rapaz aqui é muito mais do que um prazer, é extremamente fácil. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Olha, foi realmente um prazer te entrevistar. Obrigado mesmo. Bom final de semana a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite para aqueles que nos assistem na grade da JPTV. Podem estar nos assistindo em qualquer horário, de madrugada, inclusive. Com certeza. Né? E obrigado, Carlos. Tu certamente é uma pessoa que é muito bem-vindo aqui. Né? Tá bem. E Montenegro, aquele elogio que foi, que eu disse em relação às senhoras da UASI, eu estendo a ele. Obrigado a ele por ter essa dedicação, esse carinho, esse profissionalismo, essa busca pelo bem comum. Obrigado. Obrigado, também agradeço ao apoio da população em geral, né, ao apoio do veículo de comunicação extremamente importante, obrigatório, centenário, né, obrigatório, está sempre, né, agradeço e estamos trabalhando duro, isso. Nós também, né? E eu digo aqui, e volta e meia, se repito, nunca é demais.
A existência do Grupo Progresso de Comunicação, calcado no jornal Progresso, hoje nós temos outras mídias, só tem o sentido que é a busca do bem comum. Ah, que ótimo. Embora seja uma instituição privada, só tem esse sentido. E se ela um dia deixar de prestar, então é melhor que desapareça. Ela só merece sobreviver na busca do bem comum. Um abraço a todos. Um abraço.